Quando essa porta se abre, o que você encontra? O living principal de Casa Cor Paraná. Não é qualquer living, não. E o Ivan vai contar como é que ele se inspirou para fazer esse ambiente. Esse ambiente, que, aliás, ele já falou, eu só faço quando eu vejo que realmente vale a pena. Dá uma olhada no tamanho desse espaço que o Ivan tem. Ivan, quantos metros quadrados? Tem cerca de 160 metros quadrados. 160 metros quadrados. Exatamente. Então, quando o tema veio o living, eu não quis dar outra função para ele. Colocar outras funções junto, tipo sala de jantar, home theater, essas coisas. Então, eu me empenhei em fazer literalmente um living. Aqui as pessoas recebem 40 pessoas, 50 pessoas, né, para um coquetel, uma festa, alguma coisa assim. Então, é somente estar mesmo. Eu não conhecia o Ivan, porque o ano passado você não esteve na Casa Cor Paraná do ano passado, não, mas já teve... Ano passado eu não participei, não tinha assim, uma sala adequada assim, aos meus desejos, e daí eu fiquei fora. Mas esse ano ele voltou, ele já fez mais de 10 Casa Cor, e aí eu fiquei pensando, Ivan, mas que demais, eu imagino quem é o seu cliente, eu imagino o teu cliente aqui. E ele me conta, o meu cliente é alguém que viaja, que sabe o valor de uma boa peça. Exatamente, os meus clientes são viajados, são estudados, são cultos, ficam só em hotel 5 estrelas, não conhecem as coisas, sabem pedir, sabem reclamar, que é importante, sabem solicitar o que é bom, sabem diferenciar o bom daquilo que parece que é bom e não é. E eu tenho que ficar sempre atento a isso e me policiando. Eu sou cobrado por isso, eu me cobro também por esses resultados, né? E a influência deles foi muito grande aqui, esse tipo de vivência que eu tenho com os clientes. E fiz uma pesquisa muito especial para esse ambiente na Casa Cor. Pesquisei em outras esferas, em profissionais os quais eu considero muito bons e muito acima de mim, inclusive, né? E além de pesquisa de cores e tendências, que aqui eu acho que está acontecendo várias. Então, trabalhei bastante para apresentar esse trabalho. Me dediquei muito mesmo, muito. Para chegar a esse resultado, mas não, também um living desse porte. Vamos começar falando da escolha das cores, então, porque vocês reparem, nós temos uma parede que tem um tom um tom muito especial, que é entre um berinjela, um bordeaux. Qual seria o nome que a gente pode dar para esse tom? Deixa eu ver se eu me lembro agora. Marsala, que é o tom que foi eleito um dos tons do ano, não sei, entre o ano passado e esse. Sim. Eu estava em dúvida entre Marsala, que vem para esse tom de vinho, entre o tom de verde, que eu gosto, mas fiquei em dúvida, para o tom de azul, que eu não gosto do azul, né? Mas eu queria uma cor clássica para um ambiente contemporâneo desse tamanho, que, caso contrário, ia ficar sem aconchego. Olha que interessante, a gente vai ficar do lado de cá, só para o Denis ter uma foto, uma imagem desse canto. A mistura de cores que você fez aqui. A vantagem dessa cor profunda, cor de vinho, que tudo que foi jogado em cima casou. Então ela bate bem com qualquer outra cor forte e cores neutras. Agora, o miolo da sala, do living, já predomina o branco, cru, cinzas claros, para justamente chamar a atenção e ele crescer no meio desse ambiente. Legal. E a intenção da cor mais escura foi fechar um pouco as paredes, sem mudar as dimensões, e isso cria profundidade. Apesar de ser um ambiente grande, ele dá aconchego, mas também ele dá profundidade e dá destaque a tudo que acontece diante dela, como as obras de arte, os móveis que estão encostados, os objetos e tudo mais. E engrandece bastante o principal, que é o layout do estar. Desse estar. Sim. Tem uma coisa curiosa, vou pedir para o Ivan falar para vocês. É assim, lá atrás, há muitos anos, a gente via um ambiente bege e falava, nossa, que elegante o bege. Aí hoje o Ivan já falou para mim, não, bege, não gosto dessa coisa do bege. Não sou exatamente assim, contra o bege. Eu sou contra quando o bege é mal resolvido, ou ele é utilizado por falta assim, de coragem de tomar um outro rumo, ou por falta de pesquisar, ou por simples acomodação, tanto dos clientes como do profissional. Então eu critico um pouquinho. Existe atualmente o tom do bege que está aí na moda,
e que tem tons bem interessantes. Mas eu acho meio impessoal demais. E numa casa, você vive, você vai passando pela vida, você coleciona, você tem experiências diferentes, não é? Então, como é que você representa tudo isso no bege? De que maneira? Não entendo muito bem isso. Eu achei o máximo quando ele falou isso, porque eu fiquei imaginando, já que ele falou de viajar, colecionar, tem uma outra coisa muito interessante, que aí a gente pode explorar bastante, que é sobre a união de objetos. Aqui nós temos um espaço de dimensões generosas, com várias peças. E ele vai falar um pouco sobre a combinação dessas peças, a sobreposição dessas peças, e as escolhas. Que aí ele brincava, não é amontoar, gente, não pode amontoar. É a parte mais difícil, a produção. É a parte mais difícil, onde eu sou muito criterioso, exigente, chego a ser chato, perco o sono. Outro dia eu acordo cedo para realmente rever as peças e tenho que trabalhar diante de um leque de ofertas, né? Também não posso ficar querendo aquilo que não existe. Sim. Agora, eu acho assim que eu tenho um pouco de instinto, aquele instinto necessário para reunir as peças e ver que no conjunto ficaram boas. Tudo que é bom fica bom num conjunto. Mas tem coisas boas também que não são adequadas para aquele momento. Eu tive que eliminar muitas coisas que apareceram no caminho do projeto, durante a elaboração, porque não ficavam muito adequadas. Sim. É um exercício difícil, que você vai fazendo isso todo dia, mas daí chega uma hora que você coloca um limite para o trabalho. Aqui foi esse. Se você me perguntar assim, se eu estaria 100% satisfeito, não. Ah, meu Deus, que homem exigente! Mas eu acho que eu consegui muito resultado diante do que me foi ofertado. Sim. Bom, a gente vai contar um pouquinho do que você escolheu, então. Primeiro, vamos falar primeiro dos móveis, porque eu acho que tem aqui uma combinação de estilos, tem uma simetria, tem uma combinação de estilos, que eu acho que você podia contar. Porque essa é sempre uma questão para as pessoas. Combinação de móvel. Hoje não existe mais o jogo de sofá. Você lembra do jogo de sofá? Lembro, sim. Na minha casa já teve muitas. Simetria, para mim, é fundamental para deixar um ambiente elegante. Eu sou bem aliado à simetria e ela ajuda muito a equilibrar os espaços. E aqui os sofás são revestidos com tecidos franceses, todos os lançamentos da última Maison Objet de Paris. Tem tecido com texturas de peles revisitadas, peles de bicho revisitadas, um pouco casca de árvore, não é? Então, todos os tecidos são franceses. Predomina no centro os linhos brancos e os cinzas para ficar claro. E são veludos, são cheniles, são tecidos quentes, que essa é uma tendência forte aí que está acontecendo. Muito bom. Aí a gente tem, bom, lá tem mais, e aí a gente tem um tapete que abraça tudo isso, que foi feito para cá. O tapete tem cerca de 60 metros quadrados, desenho especial de um artista. Desculpa. E ele tem um desenho um pouco colorido, predomina o branco que eu queria, tem vermelho e preto, formas bem orgânicas, são pinceladas gigantes de tinta numa tela, que foi uma surpresa para mim, inclusive. E jogar todos esses móveis em cima, então parece que eles ficaram miniatura diante de uma tela. E essa sobreposição de elementos variados em cima dessa tela é uma surpresa para mim, eu gosto de fazer sobreposição, desde que fique acertadinho, né? que fique bom. Bom, então ele desenhou para você e fez esse tapete que tem dimensões enormes também, porque o living pedia. Se existisse tapete voador, esse aqui seria um Boeing, né? um transatlântico dos tapetes voadores. Mais ou menos, mais ou menos. E aí a gente tem, bom, vamos começar dos objetos. Talvez se o Denis for ali pegar a gente bem aqui entre esses dois animais, a gente possa contar essa história de como é que eles vão parar aqui. O João Turim, que é autor dessas duas onças, que são ícones do trabalho artístico e de esculturas do Paraná, é um artista do século passado, início do século passado, se formou em Paris e tudo mais, ele tem um destaque muito grande, é muito clássico isso para nós. São peças encontradas nos parques, em 2 parques de Curitiba. E nunca ninguém colocou dentro de casa,
E daí coloquei sobre o tapete. E isso deu o ar tradicional que eu queria, elas fazendo parte da família paranaense. E elas têm um aspecto assim muito clássico, né? E para contrastar com essas onças, nós temos aqui atrás uma obra da Katinka, da alemã Katinka, que eu amo essa artista. As pessoas elas só enxergam isso como um código de barras e esquecem que é uma obra de arte. Não fiz essa leitura do Código de Barras. Tem pessoas que fazem. E é uma peça bastante contrastante com as onças. Então, isso eu quis fazer. Eu gosto de contrastes, como acontece entre as onças e essa obra da Katinka, e como acontece na entrada, que é uma mesa francesa, o Bouyer, do começo do século passado, e duas cadeiras de plata, que são do design moderno consagrado, né? Então dá um contraste moderno que eu gosto muito. Ali ele está mostrando, então, a mesa a qual você se referia, as cadeiras de plásticos, a de plástico aquela branca que a gente tinha mostrado. Olha, dizer que é de plástico, talvez você vá agredir o autor, que é o Ron Arad, dessa cadeira, cujo nome eu esqueci agora, mas é uma fibra especial. É uma fibra italiana, exatamente. Se ele te ouvir falar plástico, ele vai falar, nossa, que horror, não é. Mas imagina, essa é uma super cadeira. Então são essas combinações que eu acho que são o desejo de quem assiste TV Casa Cor, é entender como é que se faz. Mas, na verdade, isso depende de anos de estrada, de muito olhar, de muita peneira. Né? Com certeza absoluta. Aprendizado, né? E sempre revendo o que você fez, o que você quer revisar. E estou sempre aprendendo. Se eu faço um trabalho onde eu não aprendo nada, eu fico insatisfeito. Que legal. Agora vamos falar de iluminação. Vocês repararam que não tem nenhum lustre, são só spots. Ali o que a gente tem pendurado é só aquele mobile no qual Denis acabou de bater, então por isso que está mexendo. É a única peça que temos pendurado, não temos lustres aqui. O sistema aqui é de no frame, iluminação localizada, direcionada às peças. O pé direito aqui não é pouco, mas também não seria o caso de colocar um lustre. Não apostei em peças clássicas, como eu faço sempre, mas sim em peças um pouco mais contemporâneas. Tem peças do Jader Almeida, mas tem dois abajures franceses e tem abajures vintage da década de 60. Que são aqueles, vamos lá pertinho deles. Lá. São esses dois que estão aqui. Eles têm a mesma linguagem, mas não são iguais. Repare que eles não são iguais. Exatamente, não fazem um par. Eu gosto do igualzinho do par. Aqui eu abri essa exceção, coloquei dois que são parecidos. Eu adorei esses abajures, gosto muito deles. Já são restaurados e tem assinatura. Esse canto seria um canto que está aqui próximo ao bar, que é essa mesa. Então seria um outro uso desse espaço. É uma continuação do living para um outro complemento. Para fumar o charuto, tomar o conhaque, essas coisas todas. Quero conhecer seus clientes. Eles vêm escondidos, não fazem foto comigo, não querem aparecer. Tá? Alguns não permitem eu fotografar suas apartamentos, suas casas? Muitos não permitem. Para o profissional, às vezes, é até um problema, né? Porque não pode publicar. Mas eu não consigo, por falta de permissão, e eu tenho que eu respeito, porque a minha eu também não mostro. Você nunca mostrou sua pareça, sejam de muito efeito, nem são peças tão caras. Né? A intenção foi essa, mostrar um ambiente sofisticado, sem que tivesse assim, um orçamento muito exorbitante. Isso como reflexo da nossa época de hoje, esse momento que estamos vivendo no país, né, que está difícil. E o orçamento aqui surpreende, se você for ver no montante, os valores, né? Mas são de preço acessível. Sim. O que faz a diferença, de repente, é uma ou outra peça que talvez tenha um custo maior, obviamente, mas é o que traz o requinte, né, para o espaço. Com exceto, aliás, as obras de arte e duas peças de antiquário, mas tudo aqui é acessível. Muito bem. Atrás da gente tem aqui duas são o quê? Krakatoas de porcelanato? São aves cerâmicas que jogam a cor da parede. E isso me dá aquele ar interessante, peculiar, né, da decoração mais personalizada.
E aqui mais uma escultura. Essa é uma escultura do João Emanuel, que foi gentilmente emprestada pelo proprietário, que me fez esse agrado e está aqui no ambiente. Legal. Ali a gente tem mais os aparadores, tem até um de acrílico que eu achei bem bacana. Você falou que também essa é uma peça única, foi feita para... Não é que foi feita para cá, ela já tem dono até, né? Essa peça tem dono já. Saindo daqui, ela já vai para a casa do feliz proprietário. Essa peça é muito elegante, muito requintada. Você que desenhou? Ou Desenho meu, sim. Você normalmente desenha peças também, móveis? Não tenho esse hábito, eu aproveito que tenho. Eu acho que eu tenho bastante coisa desenhada, né? Eu não sei se eu seria mais um a desenhar e desenhar e desenhar objetos. Eu sou muito crítico, então eu prefiro escolher alguma coisa pronta que eu goste muito. Que já está por aí no mercado. Isso, que já tem se tornado um clássico. Eu vejo assim que vai se tornar um clássico. Daí eu angario, mas senão eu não desenho, eu prefiro não desenhar. A gente tem no mesmo tom das paredes a cortina. A cortina é um veludo? É um veludo grosso ou é um outro tipo de... É veludo. Isso eu trago da casa do cliente. O cliente meu gosta de parede forrada de tecido. E a cortina eu gosto de fazer igual a parede do tecido igual ao tecido da parede. Eu acho mais requintado isso. Fica menos misturas, né? Então isso eu trago da casa do cliente. Bom, a gente viu muito, inclusive, em Casa Cor São Paulo esse ano, o uso da cortina de veludo. Ela ficou por um tempo, talvez, não sei se nos teus projetos também ela ficou esquecida, mas agora ela voltou e com muita elegância, né? Ela traz uma dramaticidade, um peso. Exatamente, dá um ar meio teatral, é classudo, é moda, é gostoso e vamos aproveitar esse momento que eu gosto de veludo. Que legal. Bom, falando do veludo, então eu te faço outra pergunta. Vamos ficar mais para podemos pisar aqui no tapete mágico. Vou te fazer uma outra pergunta que está relacionada a esse momento da volta dos veludos. Ao mesmo tempo que tem a volta dos veludos e tenho visto muita simetria. A gente passou por um período em que era muito comum as pessoas dizerem não, meu estilo é mais clean. E aí a gente conversava um pouco sobre o que seria esse estilo clean. Você falava, não é o meu estilo, por exemplo. O que seria esse estilo clean que você acha que a gente viveu por um período na arquitetura, na decoração? Ainda se vive, né? Ainda se vive o clean. Eu critico esse termo, eu não gosto. Eu prefiro o minimalismo, que o minimalismo é muito requintado, mas é tão caro quanto o clássico, na minha opinião. Porque o clean foi o termo clean, né? Não é, mas o termo clean foi desgastado, né? Limparam tanto que ficou sem graça, né? Que clean é limpar, tirar, e tirou a cereja do bolo, e tirou o creme, e tirou o recheio, e ficou só a massa, né? É isso que eu vejo por aí. E isso, está massificado, está pasteurizado e outros adjetivos do gênero. Sinceramente, eu não gosto, eu procuro evitar. Agora, um ambiente minimalista, sofisticado, isso eu gosto bastante. É uma outra coisa, uma outra história. Sim, com certeza. Muito bacana. E você usa Instagram, tem um site que a gente possa procurar outros trabalhos teus? Tem sim, tem o Instagram e tem o site. Qual é o seu Instagram? É Ivan Wodzinski. Como se escreve? Ivan, I-V-A-N, o Wodzinski é W-O-D-Z-I-N-S-K-Y. Ivan Wodzinski é o seu Instagram, o site também, .com.br. ivanwodzinski.com.br. Você é aqui de Curitiba? Sou catarinense, na verdade, mas eu me sinto curitibano. Eu vivo aqui há muito tempo. Muito bem. De que cidade de Santa Catarina? De Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul? Jaraguá do Sul. Vai fazer Casa Cor Santa Catarina esse ano? Não dá tempo. Não dá tempo, é muita dedicação aqui. Né? Exatamente. A gente tem que largar um pouco o trabalho, às vezes, para se dedicar e fazer bem feito, senão não adianta. E também curtir um pouco dos frutos que uma presença tão marcante em Casa Cor como essa deve trazer. Com certeza. Muito bom, Ivan, gostei muito de conhecer, espero que a gente converse mais vezes, se encontre por aí. Vocês já têm um Instagram dele, que... Vamos pedir para o Ricardo colocar na tela de novo, porque é tão difícil de escrever, as pessoas te seguem, e a gente vai conversando e trocando figurinhas.
Obrigado, eu que agradeço aí pela entrevista e por esse momento. Muito obrigada. Se você tiver dúvidas, perguntas sobre as peças utilizadas aqui, você também pode escrever para o nosso número de WhatsApp, a gente encaminha para o Ivan e aí ele vai contando para a gente detalhes das peças escolhidas para esse que é um dos maiores ambientes de Casa Cor, Paraná 2016, o Living Principal. Muito obrigada, Ivan. Obrigado.